Alexandre Charel, um grande luthier. Hoje nós teremos o grande prazer de tê-lo para poder falar um pouquinho do que é uma luteria. O luthier é o construtor de instrumentos de cordas, né? Que pode ser a família dos violinos, violino, viola, cello, contrabaixo. A família dos violões também, que nos primórdios veio desde a viola de gamba, todos os instrumentos de corda. Hoje em dia, a definição do luthier também envolve as pessoas que fazem manutenção, ou construtor que fazem conserto de instrumentos de corda também. Então a definição de luthier abriu um pouco mais esse leque. Me fala um pouco mais sobre o violão aqui no Brasil. O violão ele tem uma herança moura, né? Os antigos violonistas ciganos, assim, a gente tem o Nordeste tem uma influência muito grande moura na música, né? Que é aquela escala chamada escala nordestina, e vem dessa influência moura, chegando aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, mas na área do Sudeste, também tem a questão das violas caipiras, que é chamada caipira. Existe a viola de coxo, então são sempre derivados dessa influência que veio de fora, né? A viola sertaneja, nossa aqui do Nordeste, ou a viola repentista, também tem essa origem, né? Mas a estrutura básica do violão, da viola, é muito parecida, né? A minha técnica é uma técnica do violão flamenco, do violão espanhol, né? Onde ele é montado em cima de uma plataforma que a gente chama de soleira, né? E vamos montando as partes do violão até chegar no resultado final de montagem, de estrutura, né? Tem toda essa técnica de trabalho com as madeiras para formar o violão que é hoje. E como é que começou essa história na tua vida? Fala um pouquinho. Nas empresas que eu trabalhei e tal, e tive a sorte de pagar uma cadeira de desenho quando eu fazia um curso técnico de química. E com a ida da informática, eu conheci um programa chamado AutoCAD que uniu a tecnologia ao desenho. Entre as empresas que eu trabalhei, assim, tive a oportunidade de fazer alguns cursos de medição, de metrologia. Eu sempre estou atinando, sempre estou aprendendo e tal. Eu sou baterista de formação, e aí a minha bateria mudava os parafusos, mudavam as peças e tal, desenhava uma peça ou outra e tal. Até que eu fui estudar contrabaixo, né? E aí senti a necessidade de ter um contrabaixo, porque eu tinha um grupo que fazia eventos, um grupo que a gente tocava jazz, bossas e tal, exigia um contrabaixo acústico. Então existe o upright bass, ou baixo vertical, que simula esse baixo acústico. Eu tive necessidade de ter um baixo desse. E aí eu procurei um luthier e aí tentei fazer. E aí eu não tive a vontade. êxito. Foi quando também eu conheci Tito Mati, que é dono daqui da Galeria Mário Nunes, em molduras, e tem essa oficina maravilhosa de molduras, e um conhecedor de madeira, um grande conhecedor de madeira. E aí me veio a ideia, disse, não, por quê? Eu conheço de desenho, eu conheço de música, por que não? E convidei para que ele fizesse um projeto comigo. Nossa, e ele disse, olha, eu não conheço de música, eu conheço de madeira. Eu disse, é isso que eu preciso.
falar um pouquinho sobre a sonoridade de um violão. A gente, como luthier, a gente tenta, se não deixar o instrumento como estava, mas tentar melhorar um pouco. E a questão da sonoridade tem muito a ver com o tipo de madeira usada, a espessura da madeira, né? E alguns recursos que podem aumentar essa sonoridade no violão. Um dos fatores é a idade da madeira. Ela, quanto mais tempo a madeira tem, ela fica mais seca, ela perde mais água e ela vai entrando num que a gente chama de grau de sonoridade, né? Quando eu faço um violão, ele só vai dar o real som dele com 5 anos. Bom, vou mostrar um pouco das máquinas que eu uso para tratar a madeira e deixar nas condições para que possa trabalhar. Isso aqui é um tico-tico de bancada, onde eu faço alguns cortes, pequenos cortes ou contornos, né? Essa outra aqui é um desengrosso, né? Onde a gente deixa a madeira com a espessura que a gente quiser. Eu consigo deixar 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, o quanto eu quero. Aqui é uma pequena lixadeira, né, de fita. Essa máquina aqui eu fiz, ela é toda em maçaranduba, tem um motor de meio cavalo com as flanelas que eu dou pelo polimento no acabamento dos violões, né? Um lado eu passo o material, assim, grosso, e do outro lado eu dou o polimento. Aqui é um pequeno esmeril que eu uso para afiar as ferramentas. Essa aqui é o meu xodó, é uma serra de fita da década de 70, né? Então, alguns gabaritos que eu fiz específico para que eu possa fazer um bom corte, um corte preciso. É onde eu faço a laminação das madeiras que eu uso para o fundo, laterais do violão, né? Então, eu consigo cortar as madeiras desde de um tronco até a espessura que eu determinar. Esse é um violão de 6 cordas que eu estou finalizando, né? Essa é a minha logomarca, é uma orquídea, uma Cattleya walkeriana. Esse violão é feito em buia figurada, braço em cedro machetado com ipê e marfim, né? Tampa em abeto alemão, escala em Muracatiara, cavalete em buia com detalhes em pau-brasil. Ele está ainda finalizando, ainda vou fazer os arremates finais para que ele possa soar. Bem, Alexandre, mas para te contratar, né, contratar o teu trabalho de luthier. O telefone de contato é 819-9642-9088. Uma matéria belíssima, que Deus te abençoe sempre, porque afinal de contas não é todo dia que a gente está com o luthier assim não, viu gente? Olha, ele é maravilhoso. Muito obrigado.